Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia, de estudos. Mas antes da gente iniciar, vou dar umas dicas de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciência e seu caderno. Hoje a gente vai abordar o assunto sobre termologia, né? Calor e temperatura. Calor e temperatura são dois conceitos fundamentais na termologia, termofísica, os quais são considerados sinônimos. No entanto, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto que a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Calor é energia calorífica e é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura ao outro de menor temperatura. Quando há diferença de temperatura entre ambos, dessa forma, o equilíbrio térmico ocorre quando os dois corpos, por meio da transferência de calor, atingem a mesma temperatura. A propagação de calor pode ocorrer de três maneiras: condução, convecção e irradiação. Note que o Sistema Internacional de Medidas, o calor é medido em calorias ou joules. Já a temperatura, por sua vez, é uma grandeza física, a qual designa a energia cinética, o movimento ou agitação das moléculas e o estado térmico de um corpo, quente ou frio. Quanto mais quente se apresenta o corpo, maior será a sua energia cinética, ou seja, a agitação das moléculas. E quanto mais baixo, mais frio, menor será a agitação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No Brasil, a escala de temperatura utilizada é Celsius, cujo ponto de fusão da água apresenta o valor de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Para medir a temperatura é necessário um aparelho chamado termômetro, que ele é feito de mercúrio, cujo o valor pode ser apresentado nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Para tanto, na escala Kelvin, o calor no ponto de fusão da água é de 273 Kelvin. 273 Kelvin é a ponto de fusão, enquanto ele equivale a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição na escala Kelvin é 370 Kelvin, que corresponde a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit, enquanto no Celsius, que equivale a 0 graus Celsius, enquanto o ponto de ebulição da água é 212 Fahrenheit, que corresponde a 100 graus Celsius. As escalas termométricas. As escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em três escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a temperatura é medida em Fahrenheit. E o símbolo dessa escala termométrica é a letra F. O ponto de ebulição dela é quando ela está muito fria, que chega a ficar sólida, é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição é 212 Fahrenheit. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive aqui no Brasil. O símbolo dessa escala é a letra C. O ponto de fusão dela é 0 grau e de ebulição é 100 graus. As expressões graus Celsius e graus centígrados são sinônimas. No entanto, graus centígrados foi substituída pelo grau Celsius na Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1948. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, pois tem como ponto de referência o zero absoluto.
Ela foi criada em 1864 pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson. Recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é a letra K. O seu ponto de fusão é 273 kelvins e o de ebulição é 373 kelvins. Agora eu vou apresentar para vocês as fórmulas das escalas termométricas. A fórmula utilizada para a convenção das escalas termométricas é, a que está aqui na tela, né? Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura de Kelvin menos 273 dividido por 5. Agora vamos lá. Para me converter, né? Para me converter Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, eu tenho que utilizar essa formulazinha aí. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Se uma questão me diz que se eu quiser transformar Fahrenheit em Celsius, eu tenho que usar essa escala. Por exemplo, uma questão manda eu converter 100 graus Fahrenheit em Celsius. Então, eu vou ter que usar essa fórmula. Então, vai ficar assim, ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. A questão já disse para mim que 100 graus Fahrenheit. Então, no lugar do TF, eu vou botar os 100 graus. Então, vai ficar TC sobre 5 é igual a 100 menos 32 sobre 9. É assim que vai ficar. TC sobre 5 vai ser igual. Eu subtraio 100 menos 32, que vai dar 68 sobre 9. Aí vai ficar TC sobre 5 é igual a 68 sobre 9. E eu faço uma regrinha de 3, uma regra de 3 simples, onde eu vou multiplicar 9 vezes TC, que vai ficar 9TC, e 68 vezes 5, que vai dar 340. Eu isolo o TC, que é o que eu quero saber, e vou passar o 9 dividindo. Então, vai ficar 340 dividido por 9. Então, a temperatura em graus Celsius é igual a 37,7 graus Celsius, aproximadamente, porque não deu um valor exato, assim, deu uma dízima. Então, 100 graus Fahrenheit corresponde a 37,7 graus Celsius, ok? Se eu quero converter Celsius em Kelvin, eu uso TK é igual a TC mais 273 e vice-versa. Se eu quero transformar Kelvin em Celsius ou Celsius em Kelvins. Se eu quero transformar Kelvin em Fahrenheit, eu uso TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Se a questão me der o valor de Fahrenheit, eu substituo pelo TF e acho TK e vice-versa. Aqui um exemplo, pronto. Para encontrar os valores equivalentes das escalas termométricas, basta adicionar o valor conhecido na fórmula. Por exemplo, calcule o valor de 40 graus Celsius na escala Kelvin e Fahrenheit. Celsius para Fahrenheit, né? E depois eu vou descobrir na tabela do Kelvin. A primeira, que está aqui do lado esquerdo da tela, ele me deu o valor de Celsius, então substituí. No lugar do TC, eu coloquei 40 sobre 5, é igual a TF menos 32 sobre 9. O que foi que aconteceu? Eu fiz logo a divisão. 40 dividido por 5 é 8, né? E o 9 que estava lá dividindo, eu passei para cá multiplicando. Então, ficou 8 vezes 9 é igual a TF menos 32. Okay? Eu fiz a multiplicação, que deu 72, que ficou igual a TF menos 32.
O 32 que estava somando passou para o lado esquerdo, ou o 32 que estava subtraindo passou para o lado esquerdo somando. Quando eu fiz a adição, deu 104. Então, 40 graus Celsius na escala de Fahrenheit equivale a 104 graus Fahrenheit. E do mesmo modo, eu vou fazer no Kelvin. Eu quero encontrar o graus Kelvin. A questão já me deu, vou transformar Celsius em Kelvin. A questão já me disse que o Celsius é 40, então o que é que eu faço? Só faço aplicar na fórmula. TK é igual. TC quanto é? 40 mais 273. Então, o Kelvin, o grau Kelvin, é referente a 40 graus Celsius, vai dar 313 graus Kelvin. 40 graus Celsius equivale a 313 Kelvin. Ok, galerinha? A nossa aula foi somente até aqui, mas se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades de vocês, ok? Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.